mundo a nossa fé. Coisa interessante, irmão Lúcio, né? É maravilhoso essa palavra, quando nós lemos que todos que são nascidos de Deus já são vitoriosos, já vence o mundo, porque grande é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E é justamente sobre fé que eu quero aqui estar compartilhando com você que está nos assistindo, também para nós aqui, para a nossa edificação. Eu acho muito interessante quando eu vejo o pregador pregando, o pastor ali ensinando, falando sobre fé, né, nas igrejas, porque a fé é um instrumento maravilhoso para nossas vidas e Deus, ele exige de nós essa fé. Nós precisamos ter fé. A Bíblia diz aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível, irmão Lúcio, agradar a Deus. Verdade. É impossível agradar a Deus. Não tem como nós agradarmos a Deus. Prova disso, o próprio texto está dizendo que a fé é justamente que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, irmão Lúcio, é a nossa fé. Isso é importantíssimo. Eu sei que você que está me ouvindo tem fé. Você que está tirando um tempo agora para ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir os louvores, eu tenho certeza que você chegou até aqui nesse momento, esperou este momento para ouvir a palavra de Deus. E é interessante isso porque Paulo, escrevendo aqui na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele vai dizer como que essa fé chega até nós, como que nós temos essa fé. Ele diz assim que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nesse momento que você está sentado aí, eu não sei como você está, mas está nessa live, neste momento, você nesse momento está recebendo na sua vida mais fé. Por quê, pastor? Por causa do Senhor, por causa do irmão Lúcio? Não, por causa da palavra. A palavra ela tem um poder de gerar em nós fé. Prova disso que em João capítulo 8, versículo de número 32, ele vai dizer que, dessa forma, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como assim, pastor, isso tem a ver com fé? Porque no momento que você vai ouvindo a palavra, no momento que você vai dando atenção à palavra, credibilidade à palavra, Deus vai te libertando, Deus vai te curando, Deus vai proporcionando vitória na sua vida. E olha, deixa eu te falar uma coisa, tem algo maravilhoso para a sua vida, pastor, como essa questão de fé, ela vem pela palavra, mas quem é o autor da fé? A Bíblia vai dizer também em Hebreus capítulo 12, na parte A do versículo, diz assim, que olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, é Jesus que é o autor da fé. E é através da palavra dele, da palavra do Senhor, que você tem fé. Amém? E nesse momento, nessa oportunidade, eu quero falar para você, se você conhece a sua fé e como você tem vivido essa fé. Tem um texto muito interessante que eu tenho aqui na palavra do Senhor sobre fé. Às vezes nós ficamos assim indagando sobre a nossa fé. Como é a minha fé? Talvez você tenha vontade de saber como é a sua fé e você quer trabalhar essa fé. E como se trabalhar dessa fé? Ouvindo a palavra. Você exercendo a palavra, você pode ter certeza que a sua fé será trabalhada e você vai acreditando, obedecendo e a fé, aleluia, na sua vida vai crescendo. Eu estava olhando um texto maravilhoso aqui sobre fé, uma fé oscilante. Muitas pessoas têm fé, irmão Lúcio, mas às vezes a fé oscila. Às vezes a fé como balança, uma hora está no alto, outra hora está embaixo. E isso aconteceu na vida de um apóstolo. Antes de receber o enchimento do Espírito Santo, ali em Atos, como Jesus tinha prometido, ele oscilava na fé. Quem é ele? Ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Pedro. A Bíblia vai dizer ali em Mateus, capítulo 14, versículo 31, Jesus ele está ali junto com os discípulos e ele despede a multidão.
e pede para os discípulos atravessar o mar ali na Galileia, mas Jesus não vai, ele vai para o monte orar. Jesus era de oração. Que fé maravilhosa, né? A oração, a fé nos leva a orar. Jesus nos mostra isso. E Jesus está orando, já está chegando a madrugada, e os discípulos já estão lá no meio do mar, lá no meio das águas, né? Ali, e Jesus então vem, e ele vem andando sobre as águas. E quando Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos observaram e ficaram temerosos, disseram: é um fantasma que está andando sobre as águas. Realmente eles ficaram daquela forma ali com medo, né? Eles pensaram: é um fantasma, não tem como a matéria andar sobre as águas. Mas Jesus disse: não temas, sou eu. Quando Jesus disse essa palavra, os discípulos que estavam ali, e Pedro estava ali naquele barco, naquele momento, Pedro então ele vai dirigir a palavra e diz: Senhor, se é o Senhor mesmo que está andando sobre as águas, então me dirija uma palavra de autoridade aí, para que eu também possa ir aonde o Senhor está. Mas Pedro disse assim: eu quero andar sobre as águas, sobre as águas. E Jesus disse: Pedro, vem. Eu imagino, eu faço conjectura, que os discípulos que estavam ali com Jesus, irmão Lúcio, é interessante isso. Eles devem ter ficado assim: olha, Pedro, esse negócio é interessante, rapaz. Você vai ter coragem de pisar na água. Você vai ter coragem de tentar andar sobre as águas. Olha, o meu mestre tem poder, a palavra tem poder, a palavra tem autoridade, né? E se ele disse para mim ir, eu vou. E Pedro coloca o primeiro pé na água, coloca o segundo pé e vai andando sobre as águas. Irmãos, aí quando você fala sobre Pedro, sobre essa fé, eu quero te perguntar nessa noite, para você entender que fé é essa que fez Pedro andar sobre as águas. Eu quero te indagar, ou melhor, trazer essa observação para você entender que fé poderosa é essa. Lá na frente você vai ouvir Jesus falar sobre essa fé, que é uma fé pequena. Mas será que essa fé é pequena? Nós vamos entender isso aqui agora. Que fé é essa? Pedro anda sobre as águas. Eu quero te perguntar: você algum dia já tentou andar sobre as águas? Você já foi num lago e tentou andar sobre as águas pela fé? Talvez na piscina de um clube, eu não sei. Você já tentou? Então imagina a fé de Pedro andando sobre as águas. Não era uma fé pequena, mas quando Pedro está andando sobre as águas, a Bíblia vai dizer que de repente ele começou a notar um vento forte. Ele começou a notar um vento ao contrário. E então a Bíblia diz que ele começou a temer. Ele parou de olhar para Jesus e começou a afundar. E quando ele começa a afundar ali, ele está submergindo, ele vai clamar ao Senhor, pedindo socorro: socorro, Senhor. E Jesus então estende a mão e traz Pedro para fora daquela água ali, quando ele estava afogando, quase afogando, e diz para ele, irmão Lúcio: homem de pequena fé, a sua fé é pequena. Jesus então, quando Jesus traz essa palavra para Pedro, como se nós entendêssemos: não, Pedro, essa fé era muito pequena. Mas Jesus não estava falando de uma fé simplesmente pequena, mas falando de uma fé que oscilava. Como assim, pastor Vilmar? Como assim uma fé que oscilava? Se você prestar atenção, você vai ver que Pedro, ele sai do barco, ele pisa nas águas e anda sobre as águas. Isso é uma fé tremenda. Mas quando ele para de olhar para Jesus, ele observa o vento forte, então ele começa a afundar. Então ele começa a submergir, ele começa a passar dificuldade. O que é que Jesus estava falando para ele? Pedro, você tem uma pequena fé, não é pelo tamanho, mas ela era pela oscilava a fé. Era uma grande fé, mas quando chegava a luta, quando chegava a tribulação, quando o vento forte começava a operar ao contrário, Pedro parou de olhar para Jesus, parou de exercer a fé e começou então a submergir. O que é isso, pastor? Uma grande fé, mas que tem uma pequena, irmão Lúcio, durabilidade.
Ou seja, quantas pessoas, talvez você que está nos assistindo nessa noite, é dessa forma. Às vezes você tem uma grande fé. Pastor, eu tenho fé, eu creio, mas de repente, de uma hora para outra, eu passo por uma dificuldade, parece que eu já não tenho mais fé. Parece que a minha fé foi embora, mas por que isso acontece? Isso aconteceu com o apóstolo Pedro. Isso aconteceu na vida dele também. Isso acontece na vida de muitas pessoas. Mas eu tenho uma notícia para você. No momento que você teve fé, você vai observar que Pedro teve aquela primeira atitude, creu, mas quando ele teve a adversidade ali do vento ao contrário, daquele momento que ele teve medo e parou de olhar para Jesus, mas imediatamente no momento da aflição, no momento que ele começa a afundar, o que é que ele faz? Ele clama, irmão Lúcio, a Jesus. Ele busca novamente a Jesus. Ele não foi atrás do recurso, ou seja, dos discípulos. Ele não foi atrás do barco. Ele não buscou recurso próprio, mas ele clamou ao Senhor Jesus. Ele, mesmo naquela situação, ele clamou a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e o tirou para fora, e eles foram para o barco. Então, essa é uma fé oscilante, mas uma fé grande. Eu quero dizer para você também sobre uma fé que está escrito aqui em Mateus capítulo 17, versículo 20. É uma fé que nós precisamos ter. Alguém chega ali em Mateus capítulo 17, verso 20, um pai chega diante dos discípulos e pede para eles expulsar o demônio de um filho, ou seja, um filho epilético que estava sofrendo, mas era demônio que estava agindo na vida daquele homem. Os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Então, Jesus se aproxima, Jesus chega ali, e ele corre até o Senhor, prostra-se diante do Senhor, busca o Senhor e fala para o Senhor, mostra ao Senhor aquela missão de expulsar aquele demônio. Senhor, meu filho, ele se encontra dessa forma. Eu fui até os seus discípulos, eu procurei ajuda, socorro, mas eles não puderam me ajudar. Jesus então vai trazer uma palavra de exortação. Jesus disse assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Então Jesus ali pede para trazer aquele filho e Jesus então, ele expulsa aquele demônio, né? E os discípulos ali então eles perguntam, aliás, para Jesus por que eles não puderam expulsar aquele demônio. Mas Jesus ele traz uma palavra interessante aqui no capítulo 14, no capítulo 17, verso 20, sobre uma fé. Ele diz assim: se vós tiverdes fé como um grão de mostarda. Eu acho interessante esse texto, porque algumas Bíblias dizem assim, do tamanho de um grão de mostarda. Mas eu fui pesquisar, a origem realmente dessa palavra não é do tamanho, mas é como um grão de mostarda. Jesus não está falando simplesmente, fazendo um comparativo, não somente do tamanho do grão de mostarda, mas ele está fazendo dois comparativos aqui. Por quê, pastor? Ele está fazendo o comparativo do tamanho do grão, que é minúsculo, um grão de mostarda, mas está fazendo o comparativo da resistência, irmãos, do grão de mostarda. Como assim, pastor? O grão de mostarda ele é minúsculo, mas se você pegar o grão de mostarda e jogar ele no fogo, e se você tiver a oportunidade de pegar ele, jogar no chão e pisar sobre o grão de mostarda, e ainda lançar ele na terra, numa terra arada, e ali você lançar água e cuidar, você vai perceber que o grão de mostarda, ele vai ter vida, ele vai começar, pastor, irmão Lúcio, eu estou profetizando na sua vida, hein? Amém. Ô glória! Ele vai brotar, ou seja, por mais que ele passou por um processo de prova, de pisado, de jogar no fogo, ele ainda vai ter resistência e ainda vai ter vida. A nossa fé, que Jesus está dizendo, tem que ser, não precisa ser grande, mas pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, uma fé não grande, pequena, mas uma fé resistente, uma fé que resiste. Não importa as circunstâncias que você passe, não importa a prova que você passe, não importa as adversidades na sua vida,
Às vezes eu não sei quem está na live agora, quem está me assistindo neste momento, o que você está passando na sua casa, na sua vida, na sua família, com o filho, com o pai, com a mãe, o marido, a esposa, a empresa, a saúde. Mas eu quero dizer para você, se você tiver fé como um grão de mostarda, uma fé que talvez alguém diz, a sua fé é pequena, mas uma fé que resiste nos momentos de luta, pode ter certeza absoluta que você vai conquistar a vitória, porque a fé, ela gera em nossa vida milagres e vitória. Uma fé direcionada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele próprio é o autor da fé. E essa fé é pelo ouvir esta palavra, a palavra de Deus que você está ouvindo nessa noite, meu irmão, meu amigo, você, eu não sei aonde você estiver, aonde você está, mas não importa. Eu quero dizer para você que a sua fé neste momento está gerando na sua vida, através dessa palavra, milagres. Amém? Na sua casa, milagres em sua vida, vitórias em você e através de você. Se você crê nessa palavra, estenda a sua mão neste momento sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre algo que você tem orado e tem pedido, mas tem momentos que você pensa que você não vai conseguir. Tem momentos que você pensa, minha fé é tão pequena, mas não importa se ela é pequena, você tem resistido. As lutas têm vindo, mas você tem resistido, você tem buscado ao Senhor, as suas lágrimas têm sido derramadas, e o Senhor tem visto as tuas lágrimas, e Deus manda dizer para você neste momento, através dessa palavra, o Senhor é contigo, o Senhor ouviu as suas orações, o Senhor tem visto a sua fé. Talvez você diz, realmente, pastor, é uma pequena fé, mas é uma fé que eu tenho lutado diuturnamente, orando por entes queridos, orando por quem está enfermo, orando por quem está passando por uma situação, às vezes de necessidade, mas eu creio que o meu Redentor vive, eu creio que o Senhor há de colocar as mãos. Aleluia, eu creio juntamente com você nesta live, neste momento. Amém, irmão Lúcio? Eu creio. Amém. E eu sei que o senhor também crê, porque o senhor é usado nessas lives. Essa live, irmãos, aqui com o irmão Lúcio, eu acho interessante que isso é uma fé também que é trabalhada através do irmão Lúcio. Verdade. Um trabalho de aplicar, de levar a palavra, o louvor, a adoração, fazendo o quê? Trazendo a mensagem de salvação, uma mensagem que adora a Deus, que é uma mensagem, ou melhor, que vai de encontro ao coração das pessoas, que faz com que as pessoas adorem a Deus, e você começa a sentir o poder da fé na sua vida, e você recebe, aleluia, a sua grande e maravilhosa vitória. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Essa é a palavra que eu deixo para você nessa noite aqui, uma palavra de fé. E como disse aqui, 1 João capítulo 5, versículo de número 4, todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você que está nos assistindo, tirou esse tempo para estar nos assistindo nessa noite. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Se você, posso, irmão Lúcio, estar orando juntamente com eles? Pode, vamos sim. Amém? Inclusive, pastor, quero colocar aqui também, a tia Dalvinha está aqui conosco, lá de Minas Gerais. Eu esqueci o nome da cidade, mas é Itaúna, se não me engano. Lá de Minas Gerais, ela tá aqui, ela disse que o Gabriel vai fazer cirurgia amanhã e pediu para uma oração por ele, então a gente vai estar orando aqui agora, ao vivo também, tá bom? Amém. Então vamos orar, vamos interceder pela vida do Gabriel, amém? Sim. Também eu quero aqui, irmãos, eu quero pedir, irmão Lúcio, ora junto comigo, tem um sobrinho, né, da minha esposa, que está entubado no hospital. O nome dele é Ander Lucas. É um jovem de 18 anos, 19 anos, e ele precisa de oração também. Amém? Nós vamos orar e eu creio na vitória e na cura. Amém? Amém. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nesta noite foi ministrado a sua palavra.
Meu Deus, e a sua palavra, ela tem o poder, Senhor, de gerar no coração das pessoas fé. Meu Deus, e aqui tem pessoas nos assistindo nessa noite. Pessoas que estão, Senhor, meu Deus, Pai querido, Senhor, com esta fé renovada. Ó Deus, e cremos no agir do Senhor neste lugar, meu Deus, através dessa live. Pai, vai de encontro, Senhor, ao Gabriel. Meu Deus, vai de encontro ao Ander Lucas. Vai de encontro, Senhor, essas pessoas que estão orando juntamente conosco neste momento, ó Pai. Cura, Senhor, dessas enfermidades. Meu Deus, trabalha na vida desses casais, desses filhos, ó Deus, que abandonaram os seus lares. Meu Deus, Pai querido, esse casamento, Senhor, que está por um momento de turbulência. Ó Deus, essas pessoas que agora, Senhor, estão com as lágrimas rolando nos seus rostos, Senhor, mas que receberam essa palavra e crê que o Senhor falou, meu Pai, ao seu coração. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu ministro aqui juntamente com o irmão Lúcio, meu Deus, a cura, o milagre, Senhor, na vida de cada pessoa neste momento. Em nome de Jesus, receba a sua vitória. Em nome de Jesus, receba o seu milagre. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, Pai, receba em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado, irmão Lúcio, por essa oportunidade. Pastor. Amém. E eu que agradeço, pastor, pelo senhor ter atendido o nosso convite aí, já de pronto. Veio aqui e ministrou essa palavra abençoada. Que Deus possa abençoar a vida do senhor, viu, o seu ministério, o seu pastor, todo mundo ali. Que Deus possa abençoar. O pessoal do Instagram aí, eu acho que vai cair daqui uns 2 minutinhos, tá? A live do Instagram. Se você quiser que tá nos acompanhando ali no YouTube, o YouTube é Lucinho Bess. Ou no Facebook, Web TV Salvação. Corre lá, nós já estamos quase encerrando, mas não perde esse encerramento não, que é bênção. Então daqui uns 2 minutinhos o Instagram deve cair, ele limita o nosso tempo aqui. Mas se você corre lá, nos assiste lá, aproveita e dá um curtir, aproveita e dá deixa o seu comentário, tá bom? Quero mandar um abraço aqui ao oficial Tiago Mateus. Muito obrigado, que Deus possa abençoar a sua vida. A Selma Oliveira, ela é lá de Uiraúna, na Paraíba, rapaz. Tá aqui conosco, não, é de São Paulo, perdão. Nasceu lá, mas é de São Paulo. Deus possa abençoar a sua vida. Também quero mandar um abraço aqui também para o Emerson Oficial, que está aqui conosco também. Aleluias. Que Deus possa abençoar a sua vida. O Vitor Pérez está aqui. A minha mãe e meu pai também está aqui conosco, ali diretamente de Bonfinópolis. Muito obrigado, mãe. Muito obrigado, meu pai. Minha mãe colocou aqui, pastor, a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra do Eterno. Então a fé é de ouvir. Aleluias. Não é muito por falar, é mais por ouvir a palavra do Senhor, é mais por receber. Então foi um complemento aqui da palavra. Que Deus possa abençoar a vida da senhora aí. Muito obrigado. Tia Ismael colocou aqui também, né? Que o nome dele seja adorado. Ele corrigiu aqui, colocou que a cidade lá é Itaúna, né? Também, da tia Dalvinha, tá aqui, ela colocou um amém aqui agradecendo, né? A oração, tia Dalvinha, recebe o milagre aí na vida do Gabriel, e eu tenho certeza, segunda-feira que vem nós já vamos testemunhar que a cirurgia foi tudo bem, que está perfeito, já está em casa. Isso aí é só pela fé. Nós temos que ter fé, e já passou. Não vai passar essa cirurgia, já passou, e ele tá, ó, beleza. Só esperar o tempo. E Deus vai abençoar, viu? Recebe aí, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo DJ Carudo tá aqui também, o Ender Carudo, falou que um abraço, amigos. Que Deus continue abençoando vocês para levar sempre a palavra do Senhor. Carudo, muito obrigado, rapaz. Que Deus possa abençoar a sua vida. Valeu demais, cara. Tamo junto, muito obrigado aí ter passou aqui, está conosco, deixou o seu comentário. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua família. Mais uma vez, pastor Vilmar, eu agradeço pelo senhor ter atendido o nosso convite. Conte sempre conosco aqui, tanto como a minha pessoa, quanto a nossa Web TV Salvação. Sempre que o senhor se sentir aí querer voltar, trazer a palavra, está de portas abertas aqui, tá bom? Amém, muito obrigado, irmãos. Eu que agradeço você, agradeço a todos. Em nome de Jesus, é uma oportunidade, é uma honra estar aqui, amém? Amém. Deus abençoe, a paz do Senhor.